Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de arte do quarto bimestre. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre paisagem sonora. Vocês já ouviram falar sobre paisagem sonora? Vou falar um pouquinho sobre o termo. O termo paisagem sonora, a gente começou a surgir na obra de Murray Schafer, em publicações como Ear Clean, Notes for Experimental Music Course, em 1967, e The New Soundscape, a Handbook for the Modern Music Teacher, em 1969. Entre os anos de 73 e 74, o autor foi comissionado para a produção de 10 programas de rádios intitulados Soundscapes of Canada, e no ano seguinte, o World Soundscape Project visitou vilarejos europeus em 5 países para realizar um estudo sobre seus ambientes sonoros. Essa pesquisa foi publicada em 77 como Five Village Soundscapes, mas é The Tuning of the World, o mais conhecido trabalho de Schafer sobre a paisagem sonora, sendo hoje um dos livros mais referenciados em estudos que envolvem de alguma forma a relação entre som e espaço. Em inglês foi editado novamente em 93 como The Soundscape or Sonic Environment in the Tuning of the World. Por isso, eventualmente se encontram citações a ele em artigos, sobretudo em inglês, como The Soundscape, tratando-se basicamente da mesma obra. Paisagem sonora é um conceito com origem na palavra inglesa soundscape e que se caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia. Uma paisagem sonora ela é composta por diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. O estudo de paisagens sonoras enquadra-se no âmbito da ecologia acústica. O conceito teve origem e definiu-se através do grupo de trabalho dirigido por Schafer, que é músico, compositor, ambientalista, professor e investigador. Schafer, em conjunto com outros investigadores como Barry, como Hildegard, fundou o World Forum for Ecology, assim como mais tarde o World Soundscape Project. Estes grupos foram responsáveis pela publicação de alguns dos documentos mais relevantes relativos ao estudo de paisagens sonoras e ecologia acústica. Livros como Soundscape e The Tuning of the World, de Schafer, ajudaram a desenvolver um sentido crítico, analítico e atento relativamente ao ambiente sônico que nos rodeia, assim como as suas sucessivas modificações ao decorrer da história, principalmente à medida que as civilizações se desenvolviam industrial e tecnologicamente. Paisagens sonoras em Portugal. Porto Sonoro foi um trabalho desenvolvido em torno do patrimônio sonoro do Centro Histórico do Porto. Como patrimônio sonoro, entende-se todo o tipo de evento sonoro que caracterize e descreva claramente o Centro Histórico do Porto, nomeadamente o som envolvente, o som das ruas e espaços públicos, marcos específicos, como por exemplo o barulho de um sino em determinada igreja, elementos musicais localizados, como a preservação da ligação de um evento musical a algum espaço específico, fonética e fonologia, que é a identificação de pronúncias e frases características. A recolha deste patrimônio é feita com equipamentos especializados para gravações de campo, sendo depois catalogada, ordenada e disponibilizada para vários projetos de cariz musical ou sociológico. 5 cidades. 5 cidades é um projeto interdisciplinar que documenta a cultura e sons de 5 cidades portuguesas e latinas. Schafer, a paisagem sonora é composta por 3 camadas. Que camadas são essas? É a figura, o fundo e o campo. Na figura, concentramos o foco de interesse. O fundo é o cenário com todos seus elementos,
onde a figura está. Por fim, o campo é o local onde as duas primeiras se encontram. Vejam esse vídeo agora sobre paisagem sonora. Curtam aí. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Glauci Medeiros, professora de artes. O tema da nossa aula hoje será paisagem sonora. O que é paisagem sonora? A paisagem sonora é a percepção dos sons que nos rodeia em um espaço específico. É a união dos diferentes tipos de sons que compõem um determinado local. Pare alguns minutos para escutar quais sons tem ao seu redor. Pode parar o vídeo se precisar. Que tipos de sons podemos ouvir ao nosso redor? Quais sons estão vindo da sua rua? Quais sons estão vindo da vizinhança? Você pode escutar algum som da natureza? Quais sons? Aí na sua casa tem muitos sons de cidade? Quais são esses sons? Você consegue se lembrar dos outros sons da natureza? Quais? Mesmo que seja bem longe, sempre existe algum som sendo produzido em algum lugar. Até mesmo o nosso corpo produz sons diferentes. A verdade é que não existe silêncio absoluto. Tudo ao nosso redor está em movimento, mesmo que seja uma pequena vibração. O movimento das coisas e das pessoas geram vibrações. E essas vibrações geram diferentes sons. Vamos ouvir alguns sons de lugares diferentes? Que tal esse lugar? E esse? E esse outro? Você pode escutar algum som muito intenso, muito forte? E agora? Tem algum som bem fraquinho, pouco intenso? Existem sons graves nesse lugar? Será que existem sons agudos nesse lugar? Perceba quais sons diferentes você pode ouvir. Vamos agora imaginar os sons de algumas paisagens. Olhe para cada imagem e imagine os diferentes sons e timbres que podem existir naquele lugar. Sons intensos ou pouco intensos, sons graves e sons agudos. Que tal agora você estudar qual é a paisagem sonora da sua casa? Feche os olhos e identifique todos os sons que conseguir escutar. Timbres diferentes, intensidades diferentes, durações diferentes. Escreva o som de todas as coisas. Bichos, pessoas,
Objetos também. Sons da cozinha, sons da rua, do banheiro, de um lugar muito distante da sua casa, mas que você consiga escutar o som. Será que tem sons no céu? No seu vizinho? Então, escute bem. Tente identificar os sons diferentes, agudos, sons graves também. E escreva no seu caderno todos os sons que você conseguiu identificar. Além dessa atividade que eu acabei de citar, terão mais algumas lá no Google Sala de Aula. Então volte e faça as atividades. Até mais, pessoal! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula e não se esqueçam de fazer as atividades 5 e 6 da nossa apostila, ok? Até mais!